Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes. Quem tem a satisfação de lhes cumprimentar é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Permitam-me, vou tomar a minha água. Água é saúde. Hoje é quarta-feira, são 7 de maio de 2025, 7 de maio de 2025, quarta-feira, e o relógio marca 22 horas e 12 minutos, ou seja, são 10 horas e 12 minutos da noite. Estamos com uma temperatura na casa dos 20 graus. 20 graus centígrados é a temperatura, tempo instável com chuvas esparsas. Choveu hoje de tarde e a previsão para amanhã, quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, é de muita chuva. Está sendo prevista uma quantidade de chuva em torno de 100 milímetros. Trovoadas, temporal para esta quinta-feira. É a previsão da meteorologia do estado do Rio Grande do Sul. Passemos então para o assunto da noite de hoje. Hoje eu estou chegando um pouco mais tarde, tá? E o tema de hoje é a sepultura da Maruja, em espanhol Maruja, em português Maruca. Aqui nós temos o famoso portunhol, né? A linguagem aqui da região de fronteira. Eu comentei para os senhores no programa de ontem, no meu programa de ontem, eu fiz um preâmbulo falando sobre de quando a sepultura da Maruca, ou Maruja, que estava ali na calçada da Avenida Daltro Filho, próximo aos Blocos Santana, ela era mais precisamente ali na frente. Hoje tem um edifício, tem um hotel ali, né? Hotel Hermitage, né? Ali antes era um supermercado, teve ali também. E na frente, na calçada, existia, na beira da calçada, essa sepultura com gradil, sempre tinha velas, tinha uma cruz, um crucifixo de ferro, tinha velas, tinha bebidas ali, flores, né? Incensos, oferendas, que os transeuntes faziam, que as pessoas faziam, traziam para o espírito da Maruja, né? Agradecendo graças alcançadas, promessas atendidas, cura de doenças incuráveis, casamentos realizados, sonhos realizados, né? Projetos conquistados. Pessoas de várias cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil e até de outros países, né? Principalmente do Uruguai e Argentina, vinham pagar promessas para a Maruja. E existiu muitos anos ali, desde o ano, aquela sepultura estava ali desde o ano de 1918 a 1920, mais ou menos, né? Durante a gripe espanhola é que foi construída aquela sepultura, né? Porque uma das versões que existem é de que a Maruja morreu vítima da gripe espanhola, né? E lá em 1919, né? De 1917 a 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918, né? Naquele período é que existiu a Maruja. E ela morreu nessa época. Tem mais de uma versão sobre a morte dela. E eu contei no programa de ontem a respeito da transferência daquele túmulo ali
dos restos mortais da Maruja, com o gradil de ferro, a cruz, aqueles acessórios que tinham ali na calçada, ao ar livre, foi transferido para o cemitério municipal aqui de Santana do Livramento, no ano de 1988, quando o então prefeito em exercício, Dr. Antônio Apoitia Neto, tomou essa decisão depois de consultar representantes de várias religiões. Consultou padres da Igreja Católica, pastores evangélicos, espíritas da religião kardecista, espírita kardecista, o espiritismo kardecista, umbandistas da Umbanda, da Quimbanda, se não haveria nenhum mal em se transferir aquela sepultura que estava ao ar livre na calçada para o cemitério, e se construiria no cemitério um santuário, que ela ficaria melhor acomodada, um santuário com castiçais para vela, vasos para flores, né? Um local, uma paredezinha para se colocar as placas dos agradecimentos por graças alcançadas. E todos os religiosos que compareceram na reunião com o prefeito Apoitia Neto, que estava no cargo de prefeito, o prefeito titular era o nosso querido Oriovaldo Gressener, que estava afastado na época por motivo de viagem, né? E assumiu o vice-prefeito. E eu estava nessa reunião, eu era locutor oficial da prefeitura naquela época, eu era assessor de imprensa da prefeitura e do governo Gresseler, e eu participei da reunião e todos os religiosos assinaram um documento concordando, achando até louvável a decisão do prefeito. Porque o prefeito recebeu alguns abaixo-assinados de tirar dali a sepultura da Maruja e levar para o cemitério. Na época, né, principalmente de um empresário ali da rua, de um comerciante. E o prefeito, então, consultou a comunidade e todos os religiosos, sim, que seria até melhor levar ela para o cemitério. A questão da higiene, ela ficaria melhor acomodada, as pessoas teriam melhores condições para fazer as suas rezas, suas orações, pagar as suas promessas, e foi feito. E eu acompanhei tudo isso, né? Bom, então hoje, eu prometi que hoje eu voltaria ao assunto para contar quem foi a Maruja, como é que foi a sua morte, algumas coisas assim, né, que eu fiz a primeira parte ontem, hoje a segunda parte, falar sobre a Maruja propriamente dito, ou Maruca. E nada melhor do que eu compartilhar com os senhores, interpretar para os senhores, uma belíssima crônica de autoria do pesquisador santanense, historiador santanense, Carlos Alberto Potoco, meu querido amigo, que escreveu uma crônica intitulada A Milagreira da Adaltro Filho. A Milagreira da Adaltro Filho, e o Potoco escreveu esta crônica, e eu pedi autorização dele para ler aqui para os senhores. E está tudo aqui. E o Potoco disse, para mim é uma honra que tu apresente essa crônica para o teu público, me disse o Potoco. Amigo querido, né? O Potoco é filho do saudoso seu Peri de Ávila Correia, que foi presidente do Clube Cruzeiro do Sul, aqui de Santana do Livramento, durante mais de 30 anos. Foi o maior presidente que o Clube Cruzeiro teve, que construiu praticamente todo o Clube Cruzeiro do Sul, e um dos maiores, está entre os maiores presidentes de clubes sociais de Santana do Livramento. Peri de Ávila Correia. Tive o prazer de ter sido seu assessor de imprensa, trabalhar no departamento de divulgação do Clube Cruzeiro do Sul há alguns anos. Meu grande amigo, seu Peri, já falecido. Seu Peri, sua esposa, dona Leila, né? E o Potoco é filho do seu Peri. De grata lembrança, né? Quem viu o Clube Cruzeiro do Sul, né? Que espetáculo que era o Clube Cruzeiro do Sul, né? Que foi o Clube Cruzeiro do Sul. Ali da Silveira Martins. Bailes maravilhosos, festas maravilhosas, inesquecíveis. Seu Peri está com Deus, com certeza. Grande administrador. Então o Potoco escreveu A Milagreira da Adaltro Filho, falando sobre a Maruja, ou Maruca, e eu vou ler para os senhores agora, tá bem? Vamos lá então.
Deixa eu tomar minha água. Água é saúde. Quem foi Maruja, ou Maruca? A milagreira da Daltro Filho, Maruca. Autor Carlos Alberto Potoco. Sepulturas nas ruas sempre foram por motivo de fé. O local nunca é escolhido, é eventual, por um fato histórico. Na Avenida Daltro Filho, na calçada onde é hoje o Hotel Hermitage, há alguns anos havia uma sepultura milagrosa, da Maruca, ou Maruja para os uruguaios. O nome de origem charrua de uma senhora sensitiva que vivia tirando cartas numa casinha quase na beira das pedreiras antes da construção da Vila Militar dos Sargentos. Tudo era campo aberto lá por volta de 1920, segundo o relato de moradores antigos. E ela perdera a vida com uma doença contagiosa que cobriu todo o seu corpo com feridas e bolhas. Ela foi encontrada morta em seu leito e a carregaram para sepultá-la onde hoje é a entrada dos Blocos Santana. Nesse local foi construída uma cerquinha de madeira onde as pessoas rezavam e faziam pedidos por uma graça. Ela não atendia pedidos dos homens, só de mulheres, pois dizem que bateram com uma pá em sua cabeça por temerem de sepultá-la viva. Ali, de coroa e pavios enegrecidos a terços, foram se queimando a meio uma pedra. Há alguém que viveu uma vida ajudando os outros, entornando então ao chão de onde veio. Naquele silêncio triste e calmo, daquele velho cercadinho de madeira, ergue-se o mais rico mausoléu da fé. A Avenida Daltro Filho era só uma estradinha quando o prefeito Pancho Góes, em 1956, a asfaltou, transferindo a sepultura do local original, por questões de traçado da avenida, para o outro lado, com um cercadinho de ferro e calçamento petit pavé, pedra portuguesa em seu entorno. Vinha gente de todo lado fazer promessa, e as noivas colocavam seus véus de noivas como oferenda. Muitas pessoas afirmaram ter uma graça alcançada, inclusive minha mãe. Diz o Potoco aqui, ó. Olha o Potoco falando. Muitas pessoas afirmaram ter uma graça alcançada, inclusive minha mãe, nos anos 60, a dona Leila, que pedia pela saúde do meu irmão Miguel, pois morávamos na Vila Militar e era só descer as pedreiras, antes nua, com uma vista linda de toda a cidade, que já se chegava no local. Tinha um vizinho, prossegue o Potoco, tinha um vizinho, o Carlinhos, era muito crente nos poderes espirituais da Maruja, fazia promessas e retribuía com reza e velas. Havia muito respeito e as pessoas se benziam, sempre quando passavam em frente à sepultura, onde era um ponto de orações e crendices por toda a redondeza.
Também havia os que tinham medo. Também havia os que tinham medo, porque algumas pessoas contavam que viam a Maruja passar nas madrugadas em véus de fogo. Na Adaltro Filho havia uma aura milagrosa em súplicas por saúde. Então veio a construção da unidade sanitária, inaugurada em 1978, deslocada do antigo local, para a poucos metros da sepultura, num acordo entre o Dr. Ivonei Moreira Guedes e o então prefeito Guilherme Bacedas Costa. Na época, o feito causou polêmica, mas para os moradores da Adaltro Filho foi um senhor milagre, pois tamanho atendimento de saúde, o posto de saúde, a unidade sanitária, vindo para o lado de cada cidade, para a Avenida Adaltro Filho, era um privilégio. Prossegue o Potoco. Um dia, suas luzes esvaneceram devido ao progresso. A sepultura não mais brilhava com suas velas e véus esvoaçantes e acabou sendo deslocada para o cemitério em 1988, na gestão do prefeito Oriovaldo Gresseler, com todos os elementos e terra sagrada, com zelo merecido devido à importância da fé. A sepultura existe até hoje. Segundo os servidores do cemitério, ainda recebe gente até de Montevidéu. Enfim, são histórias de fé que encantam pela origem dos acontecimentos numa viagem ao tempo que não volta mais. A milagreira da Adaltro Filho, a sepultura da Maruja, ou da Maruca. Autor Carlos Alberto Potoco. Maravilha de crônica, Potoco. Parabéns, meu amigo. Obrigado por me dar esse privilégio de trazer para os meus seguidores, para os meus ouvintes, meus amigos, telespectadores do Facebook e do YouTube a tua crônica. A milagreira da Adaltro Filho. Tirava cartas, era uma cartomante, foi uma cartomante. Pela pesquisa do Potoco, ela morreu com a gripe espanhola, com bolhas na pele, cheia de feridas, né? Também há a história de que, temendo enterrá-la viva, encontraram-a morta na sua casinha, ali na Adaltro Filho, e enterraram na beira da estrada. Ainda segundo algumas versões, e o Potoco conta que as pessoas que estavam enterrando ela, os homens, bateram com a pá na cabeça dela para não ter dúvida de que ela estivesse morta mesmo, com medo de enterrá-la viva. E segundo aqui a crônica, ela não atendia promessas de homens, só de mulheres, né? Por causa disso, né? A Maruja morreu com a gripe espanhola. Foi vítima da gripe espanhola. É uma das versões mais, porque tem outras versões, mas é a versão mais oficial, é essa aqui, da gripe espanhola, né? Tem uma outra versão de que ela foi assassinada, e eu vou trazer para os senhores também a outra versão. Tem uma outra versão que eu vou trazer para os senhores, apresentar para os senhores também, para não ficar com todas, né? Com todas as versões da morte da Maruja. Uma muito bonita a crônica do Potoco, né? Da Maruja, né? E sabe que
Tem aí depoimentos de pessoas que dizem que os alunos do Colégio Liberato, aqueles que estavam preocupados se iam passar de ano ou não iam passar de ano, faziam promessa para Maruja, e quando eles passavam de ano, eles iam correndo, se ajoelhavam na frente da sepultura da Maruja e agradeciam. Muitas histórias tem sobre a sepultura da Maruja, que hoje está no cemitério, né? Está no cemitério municipal, né? Eu gostaria que aquele santuário, eu acho que é quando sobe o cemitério, acho que é no segundo portão, né? Vem vindo, sai da Dom Pedro II, subindo, tem o primeiro portão, não sei se... Não é no portão principal, é antes do portão principal. Entra à esquerda ali, vocês vão encontrar o santuário dela que o doutor Apoitia Neto mandou construir. Está ali até hoje. Eu gostaria que tivesse limpinho, arrumadinho, pintadinho, né? Chama-se turismo religioso isso aí, né? Isso também movimenta uma cidade, né? É isso aí, a sepultura da Maruja, mais um fato pitoresco, curioso, folclórico de Santana do Livramento, e que eu tive o prazer de trazer para os senhores. Vou trazer depois uma outra versão também que existe. E muito lindíssima crônica do Potoco, querido amigo Carlos Alberto Potoco, reconhecido escritor, não é? Poeta, artesão. O Potoco é funcionário público estadual aposentado, trabalhou anos no posto de saúde, né? Filho do seu Peri de Ávila Correia e da dona Leila, irmão do Miguel, né? E além de escritor, de pesquisador, é um intelectual. Ele também é um excelente artesão, trabalha com madeira, um marceneiro, madeira entalhada, só trabalha como um prazer pessoal, um hobby, né? Alguns pedidos especiais e para ele também em casa, né? Cara inteligentíssimo e um ser humano de primeiríssima qualidade, um cara espiritualizado. Eu gosto muito, sempre gostei muito do Potoco, como eu gostava do seu pai, fui grande amigo do seu Peri de Ávila Correia, né? E da dona Leila, né? Meus amigos, eu quero desejar para os senhores uma boa noite, que a Maruja cuide de nós, nos proteja, né? Para quem crê, que tem fé, a gente tem que respeitar, né? Que nos ajude a realizar os nossos sonhos, junto com Deus, que ela peça autorização para Jesus, para Deus, para interceder por nós, né? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Um abraço, Potoco. Boa noite, meus amigos. Um abraço aqui do Valente. E até amanhã, se Deus quiser.